Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Já que nós não podemos estar, reunidos dentro da igreja, mas podemos estar com o nosso coração ligado, em Deus e nas coisas de Deus, visto que a gente tem passado aí por muitas coisas aí no mundo, na realidade do nosso mundo aí, que umas realidades muito fortes, Esse tal de coronavírus. Então que a gente possa se desprender nesse momento das coisas que estão lá fora e a gente possa olhar de forma concentrada para as coisas de Deus, Que a gente possa olhar de forma firme para a vontade de Deus. Pessoal, eu quero compartilhar uma mensagem com vocês. Ela se encontra em 1 Pedro. Eu vou estar lendo aqui primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que fogo, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de o não verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que nele estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena,
de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos a favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração vocês forem regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Pois bem, vamos orar aqui, só fazer uma oração antes de começar a trazer a palavra, para que Deus nos ajude na compreensão dessa leitura de 1 Pedro e naquilo que eu quero transmitir para os irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos e te bendizemos, te damos graças, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo ar que respiramos, pelas oportunidades que o Senhor nos dá, pela confiança que o Senhor tem nos dado em levar a Tua palavra, em levar o Teu santo nome. Que o Senhor Deus possa conduzir, ó Deus, esse momento, e que o Senhor possa trazer salvação, possa trazer edificação aos corações, que o Senhor possa mover o Teu Espírito dentro de cada um de nós nesse momento, para que possamos compreender a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus, te louvamos. Pois bem, irmãos, essa leitura de 1 Pedro que eu vou trazer aqui, eu quero trazer uma mensagem sobre seguros em Deus. Nós temos vivido momentos difíceis, né? Quando nós olhamos a realidade a nossa realidade no mundo afora aí, vemos que muitas pessoas passando por devido a essa pandemia que o mundo tem enfrentado, né? Nós vemos que o sistema do homem, que tanto se vangloria das suas ações. Nós vemos um mundo hoje que as pessoas cada vez mais, geração após geração, as pessoas se afastando mais de Deus e dos princípios que Deus estabeleceu. E nós vemos as dificuldades que nós mesmos vamos enfrentando, né? Vamos tendo que enfrentando, porque as realidades do mundo são tão fortes aos nossos olhos que nós precisamos olhar para as coisas de Deus com firmeza, para a gente, em nenhum momento, a gente vier se perder do caminho, né? Do caminho que Deus tem colocado, tem nos mostrado e tem nos revelado. Deus ama você, e Deus ama a mim, Deus ama a todos nós, e às vezes a gente olha para a situação e olha para o mundo e vê muitas dificuldades, né? Às vezes alguém pode olhar para dentro de si e, devido à dureza da realidade que está vivendo, se achar sozinho, né? Se encontrar, falar assim, puxa, parece que aos olhos às vezes eu posso me olhar e falar assim, puxa, como eu me encontro sozinho, em meio de tanta coisa, tanta dificuldade, tantas coisas para se resolverem, né? Alguém pode olhar para dentro de si e se achar sozinho.
e se encontrar e falar assim, puxa, não tenho para onde correr. Por um lado, às vezes parece que Deus ele não parece que Deus não vai fazer nada. Às vezes eu olho para a situação e parece que Deus não vai agir na nossa situação. E é aí que nós nos enganamos. Porque muitas vezes o nosso olhar está na nossa realidade. Porque muitas vezes estamos olhando para a realidade, muito mais para a realidade visual da nossa carne, do mundo ao nosso redor. Quando eu digo mundo, não digo o planeta simplesmente, mas eu digo o sistema do mundo, né? A palavra de Deus diz para nós não nos conformarmos com este mundo. Mas parece que às vezes a gente deixa as coisas acontecerem, e a gente vai se distraindo e parece que a gente vai se conformando. Parece que muitos têm se conformado com a realidade, com as coisas que acontecem, com o jeito que o mundo tem levado as coisas. Quando eu digo seguros em Cristo, eu quero explanar exatamente o que eu quero dizer com seguros em Cristo. Quando nós nos achegamos a Deus, o Evangelho ele é muito olhar para dentro de si, né? O Evangelho ele nos ensina que nós temos que olhar para dentro de nós, e olhar para dentro do nosso coração, para olhar para dentro da nossa consciência, para olhar para dentro da nossa mente, para olhar para o nosso comportamento, para olhar como nós temos vivido. Quando você olhar para a sua vida, desde que você conheceu a Deus, ou desde como você tem vivido, né? Fazer uma autoanálise, né? O Evangelho tem muito disso, é muito necessário no Evangelho a gente olhar para dentro de nós. É muito necessário a gente olhar para o nosso coração e como tem sido a nossa vida diante de Deus. Como você tem vivido diante de Deus? Será que você tem vivido a vontade de Deus? Será que quando você olha para você, quando você ora, quando você tranca a porta do quarto e se fala com Deus ali, alguns dobram o seu joelho, alguns oram deitado, não importa. Cada um tem o seu jeito de falar com Deus, de buscar essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus. Mas quando você está lá, e como tem sido o sentimento seu, o seu sentimento quando você dobra os seus joelhos? Você sente que você tem tido força espiritual? Ou você sente como se Deus não respondesse, como se Deus não estivesse ouvindo? Você sente confiança? Você percebe que há em você? Porque eu tenho vivido diante de você e o som do meu coração e trabalha a minha vida, pode trabalhar e tem liberdade, a minha vida é tua? Ou será que você tem vivido diante de Deus e fala assim, ixi, Pai, parece que as palavras suas não fluem, parece que as suas palavras elas não chegam ao objetivo da sua alma. Não chegam, parece que você não consegue o contato da sua alma, do seu espírito com Deus, né? Então, eu queria levar à mente dos irmãos esse questionamento, porque é muito importante, irmãos, a gente, quando nós nos achegarmos a Deus, termos aquela confiança, né? Não aquela confiança naquele religioso que fala, Deus, eu sou religioso, eu sou fariseu e
não sou como esse publicano, eu tenho feito orações e... Não essa confiança, mas aquela confiança de quem está aos pés de Deus, daquele que realmente se entregou ao Pai, daquele que realmente tem a sua vida diante de Deus. Né? É muito importante quando nos achegarmos a Deus, nos encontrarmos. Então aí a nossa mente nos leva, é importante a nossa mente nos questionar, a nós mesmos nos questionarmos quanto a nossa vida e a nossa relação com Deus. Porque nós vemos aí o vírus, né? Muitas pessoas, acho que pessoas devem estar se perguntando sobre essa pandemia que tem colocado as ações, todas as ações praticamente, de joelhos, né? O sistema dos homens de joelho, né? Muitas pessoas amedrontadas, desesperadas, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas passando por um desespero terrível, ficando desempregada, perdendo valores financeiros, né? E a vida financeira ela mexe com a gente, né? Incrível como a vida financeira ela mexe com o nosso ser, né? Como a gente se preocupa em pagar as contas, como a gente se preocupa em deixar tudo pago, tudo no jeito, como a gente quer que as coisas sejam, né, estejam sempre no controle. A gente quer assim, né? A gente quer que as coisas estejam no controle. A gente quer que as coisas, a gente não quer que nada saia do nosso controle, né? Eu estava falando até com a minha esposa, falei, mas que graça teria a vida? A vida é com Deus, se tudo fosse só mil maravilhas, né? Se tudo estivesse sempre no controle, que tudo fosse simplesmente fácil de resolver, sem precisarmos de Deus para nos ajudar, né? Então nós vemos uma realidade terrível, né, aí fora, onde muitas pessoas devem estar se perguntando, será que esse acontecimento tem a ver com a vinda de Jesus? Será que a vinda de Jesus está chegando, está por aí, né? Está à porta? Será que Jesus está à porta? E é claro que a Bíblia, Jesus alertou sobre alguns sinais, né, antes da sua vinda. E já há algum tempo nós temos percebido os sinais dos últimos tempos, né? Não estou dizendo que Jesus vai vir amanhã ou depois de amanhã, até porque ninguém tem autoridade para isso, né? Mas o fato é que a gente vê que nos tempos em que nós vivemos, nós vemos os sinais que Jesus disse que nos últimos tempos haveriam de acontecer. E realmente nos nossos dias estão acontecendo, né? O que não coisas. O que nos leva a meditar, o que nos deve fazer meditar mais firmemente nas coisas de Deus, nas realidades de Deus. Porque embora o trabalhar de Deus muitas vezes nós não enxergamos, porque muitas vezes nos vemos sozinhos, nos encontramos sozinhos, mas o trabalhar de Deus, ele é muito real dentro do nosso ser, dentro das nossas vidas, dentro do nosso interior. Às vezes as coisas não acontecem, né? Parece que Deus não vai fazer nada, mas Deus está lá, trabalhando. A Bíblia diz isso, que Deus não dorme, não tosqueneja. E ainda assim a gente vem e questiona Deus. Mas por que a gente começa a questionar a Deus? Porque existem momentos em que a gente já chega a Deus e é do ser humano isso. Às vezes tem vezes que nós já chegamos diante de Deus e sentimos confiança, oramos, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me fortalecer, Deus está comigo. E aí, pouco tempo depois a gente vai e ora e desabafa a Deus e fala que não deveria falar para Deus.
e se ir até com Deus porque quer uma resposta de Deus, e às vezes Deus não responde do jeito que a gente quer, e Deus não trabalha do jeito que a gente quer. Deus não vai trabalhar do seu jeito. Mas Deus tem o seu jeito de trabalhar, tem o jeito dele de se trabalhar. E o jeito de Deus de trabalhar na nossa vida é muito melhor. Então, quando nos achegamos a Deus, é importante nos vermos, nos acharmos seguros diante de Deus. Porque Deus, ele também já fez a sua obra. Ele já fez o seu trabalho, o que ele precisava fazer para que nós pudéssemos confiar. Aqui quando vemos em Pedro, ele traçando nas suas palavras, ele começa dizendo assim, olha, e ele nos regenerou para uma esperança viva. Não tem até o adjetivo, né? Uma esperança viva. Por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se o seu valor. Pois bem, o que acontece? Estamos aqui vivendo diante do mundo, temos os nossos problemas para vencer, temos as nossas dificuldades, temos fraquezas dentro de nós. E essas fraquezas às vezes não são nada fáceis de se lidar, porque o ser humano tem que lidar com os seres humanos e o nosso corpo, nossa mente, ela deve responder de acordo com a vontade de Deus. Nós temos controle da nossa mente, mas as fraquezas que nós temos, a ansiedade, o medo, a tristeza, às vezes o desespero, às vezes ele bate na porta do nosso coração. Às vezes ele bate lá e insiste em bater na porta do nosso coração. E aí é onde a gente olha e se socorre diante de Deus. Porque nós que somos dele, não temos outro caminho, não temos aonde buscar, outro lugar onde buscar. O único caminho para nós é nós estarmos com Deus. Deus é o nosso único caminho, a nossa única porta. Alguém pode tentar ajudar aqui, alguém ajudar ali, mas existem momentos na nossa vida, momentos tão difíceis na nossa vida, em que é entre eu e Deus, é entre você e Deus, e é você e Deus que vai ter que resolver o problema. E a gente pode se desesperar, pode esbravejar, a gente pode jogar tudo pro alto, a gente pode desistir. Essa é a vontade do mundo. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito, né? Em nós mesmos existem muitas dificuldades em que nós vamos ter que combater. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, quando olhou para trás, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Puxa, ele podia olhar para trás e ver que ele estava prestes, ele sabia que ia morrer. Mas às vezes parece que a gente se achega a Deus e parece que falta força. Parece que estamos sozinhos. E onde está a segurança em Deus? Parece que a segurança, em alguns momentos, a minha segurança em Deus, ela se foi. Parece que ela foi dar um passeio. Parece que ela foi no parque ali, minha confiança em Deus.
Existem momentos em que parece que a gente vê que a nossa fé parece que ela foi dar um passeio. É onde nós temos que olhar para dentro de nós, olhar para os nossos erros e os nossos acertos, porque Deus, irmãos, nós sabemos que Deus, Ele não dorme. Sabemos que Deus não erra. Sabemos que Deus não faz nada para nos atrapalhar. Sabemos que Deus, Ele não sente prazer no mal. Deus não tem prazer na nossa dificuldade. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não tem prazer. Mas Deus tem prazer na nossa obediência. Porque nós sabemos, irmãos, que se existe algo de errado, não está em Deus. E se o problema de não está errado, não está em Deus, é onde nós temos que olhar para dentro de nós, para nos consertarmos e para sempre estarmos e sempre nos acharmos seguros. Sempre nos acharmos seguros diante de Deus. Então, quando você se achega diante de Deus, você sente você se vê naquela confiança. Pois bem, é preciso estar. É preciso nos mover. Porque a realidade nossa, ela é terrível. Nós temos medo de contaminar, né, devido aos problemas, a contaminar nossos familiares. Nós temos medo de nos contaminar e passar por outras pessoas. Ao nosso redor elas morram. Temos muitos medos por dentro e por fora. O apóstolo Paulo chega a dizer uma certa vez, olha, estou com temores por dentro e por fora, mas que Deus o livrou de todas as coisas. O apóstolo Paulo chega a dizer que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória vindoura. Irmãos, entende que nós fomos chamados, você entende que você foi chamado para algo especial de Deus. Às vezes alguém fala assim, às vezes a gente ouve, eu sou crente e não levo, mas não sou tonto não levo desaforo para casa. Não levo desaforo para casa. Como se queresse mostrar para as pessoas de fora que não é nenhum bobo. Mas quando olhamos para a Bíblia, meus irmãos, nós vemos que nós viemos para sofrer. Quando olhamos para o que o apóstolo Paulo diz, quando olhamos para o que Pedro diz, eles vão olhar e olha, é para isso que vocês foram chamados e nisso é que Deus tem prazer. É nisso que Cristo será glorificado. Eu posso, nas próprias palavras de Pedro, aqui um pouco mais para frente, aqui, ele vai trazer isso. Então tem muita gente querendo bater no peito, achar que está acima, que é o forte, né? Que é inabalável. Mas o Evangelho ele nos mostra que nós temos fraquezas, que somos fracos e que nós precisamos de Deus. Olha para Davi. Já reparou nas orações de Davi? Davi, um homem, um servo, segundo o coração de Deus. Quem nunca se olhou e falou de Deus? Quem nunca disse para Deus, Deus, eu quero ser um homem segundo o teu coração? E aí quando você olha para Davi e vê as atitudes, pecados terríveis, né? Que se alastrou para todo Israel e todo mundo, e até os dias de hoje a gente vê o exemplo de Davi, nos serve como exemplo
para que não venhamos a cometer o mesmo erro. Mas preste atenção na uma oração muito diante de Deus. Davi errou? Errou. Naquele tempo era pena de morte, era para ter morrido. Davi era para ter morrido. Mas Deus viu sinceridade no coração de Davi. Davi chama atenção por causa do coração dele. Davi chama atenção por causa da transparência dele. Davi chama atenção por causa do arrependimento dele. Foi um homem que soube se arrepender. Foi um homem que soube estar na presença de Deus, que soube reconhecer a grandeza de Deus, que soube reconhecer o trabalho de Deus. E olha as orações de Davi, depois você dá uma passadinha e olha lá as orações. Orações de súplica, orações de confiança. E olha que a confiança dele era tremenda, porque no tempo de Davi, as guerras, as espadas passavam diante dos olhos dele. Não tinha para onde Davi correr. Ou ele se prostrava diante de Deus e reconhecia e pedia o socorro de Deus, ou ele pereceria diante dos seus inimigos. E vemos que depois de Davi, os reis que se achegaram, que vieram, foram reis terríveis, e Israel passou por tribulações e saqueamentos e lutas e pós-lutas. Foram muitos reis perversos que Israel teve. Foram muitos reis em que Israel teve que sofrer, porque os reis não queriam ouvir a voz de Deus. Não queriam ouvir a palavra que Deus estava trazendo. Mas, irmãos, percebam uma coisa. Quando falamos de segurança em Deus, nós vemos todo um respaldo bíblico para nos sentir seguros diante de Deus. Um deles, quando Deus fala sobre segurança, aqui não, o próprio apóstolo Pedro fala, e também o apóstolo Paulo, eles falam sobre uma certa segurança que Deus nos traz. E uma das seguranças, podemos citar muitas coisas que Deus traz, é o seu amor. Quando vemos lá em Romanos capítulo 8, nós vemos aquele famoso momento no Romanos capítulo 8, em que nos vem umas perguntas que o apóstolo Paulo traz, né? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E traz imensas palavras ali, palavras muito fortes para os nossos corações, que nos trazem segurança. Então, glória a Deus pelas palavras que Paulo escreveu em Romanos. Uma carta ali até difícil de entender, se formos tentar explicar tintim por tintim. Mas ali em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo ele traça algumas coisas. Ele fala sobre a criação, sobre os gemidos, sobre 3 tipos de gemidos. Gemido da criação, os gemidos da própria igreja e os gemidos do Espírito de Deus. Se depois os irmãos puderem ler lá, você vai ver. Mas que tipo de gemidos é que Paulo estava traçando lá? Que gemidos é essa que a criação... É gemido de desespero, da morte? Que a criação estava pedindo? Não. Quando olhamos o texto lá, nós vemos que é por causa da esperança da revelação dos filhos de Deus. Que a criação estava esperando essa revelação. Que a criação geme, precisando dessa revelação, desses acontecimentos, porque desde que o homem ele errou, desde o pecado original, nós vemos interferências na natureza. Você vê que a natureza mudou. A natureza começou a criar pragas, né, o que não tinha antes desse tempo. Começou a natureza, houve uma mudança.
Houve algo ao contrário do que muitos evolucionistas dizem, né? A teoria da evolução. A teoria da evolução diz que o mundo vai evoluindo, né? Mas Paulo diz ao contrário. Quando Paulo escreve, ele diz exatamente ao contrário. Ele diz que o mundo se corrompe. Que o mundo vai se corromper. Que as pessoas a cada dia mais estão se corrompendo, porque a igreja também geme. E qual que é o gemido da igreja? Também é de desespero? Não. É exatamente dessa esperança que Pedro escreve aqui, esperança viva. Essa esperança foi colocada dentro de você. E você não pode deixar ela de lado. Você não pode pegar a sua esperança que Deus colocou dentro de você e colocá-la ela no armário, no guarda-roupa, ou seja, onde for. Aquilo que Deus colocou dentro de você, é responsabilidade sua de você guardar. Você precisa guardar aquilo que Deus te deu. Você é responsável pela sua fé, pela manutenção da sua comunhão com Deus, do seu relacionamento com Deus. Você é responsável quando se colocar diante de Deus e estar de pé diante de Deus. O diabo vai lutar contra. Ao redor vai lutar contra você. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Então, responsabilidade nossa diante de Deus. Temos uma responsabilidade diante de Deus de nos colocarmos firmes diante dele. É nesse ponto de vista, num ponto de vista em que cuidamos da nossa relação com Deus, em que cuidamos dessa intimidade com Deus, em que cuidamos dos interesses de Deus, é que nós vemos que quando nós nos achegarmos a Ele, nós vamos ter confiança. Porque se nós vivemos para nós mesmos, porque você para e pensa, para quem eu tenho vivido? Você, para e pensa, para quem você tem vivido? Você tem vivido a vontade de Deus? Você tem vivido para o seu trabalho, para sustentar a sua família? E depois, quando você precisar, você vai lá, se coloca de joelhos em Deus e ora a Deus, Deus vai me ajudar. Será que é assim que temos feito? Será que é assim que temos vivido diante de Deus? De forma mesquinha? Ou será que nós temos nos colocado diante de Deus e falado assim, não, quando você se olha, você se vê como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Será que é assim que temos nos colocado diante de Deus? Pois bem, é assim que temos nos colocado. Quando Pedro escreve, ele fala que nós somos chamados para uma viva, para uma herança. O próprio Jesus, quando passou por suas dificuldades, o que diz? Suportou as dificuldades, mas também ele estava de olho naquilo que a glória queria por vir. Jesus também estava de olho na herança. Jesus estava de olho naquilo que o Pai tinha para ele. Não estava de olho nas injustiças. O que ele fez quando injuriavam ele? Ele ignorou as injúrias e se entregava ao Pai. Ele se entregava a Deus, quanto mais injuriado. E aí? E nós? Alguém falou alguma coisa para você? Você é aquele que bateu na face e dá dois na cara dele? Né? E muitas vezes nos vemos assim numa impaciência, né? As pessoas, quando olhamos para o mundo, nós vemos as pessoas intolerantes, impacientes com o idoso, impaciente. O idoso não conseguiu passar no caixa lá e já quer escorraçar, né? Então as pessoas estão intolerantes. As pessoas vivem de forma intolerante. E aonde está a nossa fé no meio de tudo isso? Aonde está a mansidão que a Bíblia nos traz, que devemos conter em nós? Aonde está a vida de Deus? Onde está a luz de Deus que devemos manifestar?
para as pessoas que estão lá fora. O nosso problema, irmãos, é que muitas vezes temos sido tímidos. Quando nós compartilharmos, fizemos o vídeo aqui, o Ricardo, toda vez que eu vejo os vídeos que eu tenho visto, eu tenho compartilhado no Facebook. E eu não sou muito de mexer no Facebook, mas agora eu vou até separar, porque o meu Facebook é junto com a minha esposa, né? Eu vou até fazer um pra mim, só pra mim divulgar as coisas, fazer uma divulgação das coisas de Deus mesmo, sabe? Mas às vezes somos tímidos, até para compartilhar um vídeo nosso, ou falar da palavra de Deus, ou nos calamos muitas vezes, né? E a nossa voz, ela precisa ser ouvida mais, porque a voz que está falando em nós não é para nossa glória, não é para nós mesmos, não estamos trabalhando simplesmente, estamos trabalhando para a glória de Deus. Nós estamos trabalhando para ensinar a palavra de Deus e que essa voz possa ecoar dentro do nosso ser, que essa voz possa ecoar nas nossas atitudes, nas nossas ações, porque muitas vezes temos deixado de desfrutar as coisas de Deus. Um outro ponto que eu gostaria de falar sobre essas coisas, sobre essa confiança, sobre estar seguro em Deus, é que muitas vezes, irmãos, nós não desfrutamos. Nós não desfrutamos de Deus. Nós deixamos de lado, muitas vezes, de desfrutar o prazer de estar na presença de Deus, o prazer de se colocar diante de Deus, o prazer de sabermos que estamos vivos, de que vivemos para eles, de que somos salvos, de que não vivemos somente para este mundo. Porque se nós nos acharmos vivendo para este mundo, corremos um grande perigo na nossa vida espiritual. Por isso, irmãos, quando você olhar para dentro de você, busque viver de forma em que você se ache como um servo de Deus, como uma pessoa que esteja trabalhando para Deus, como uma pessoa que não esteja olhando somente para a realidade do mundo, mas que faça como Pedro aqui, como Pedro disse, olha, para uma herança que jamais poderá perecer. Dá até um medinho quando o Ricardo fala, né? O nosso pastor Ricardo fala sobre o tribunal, que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, não para condenação, não para colocar ninguém, um cristão no inferno, porque para nós nenhuma condenação há, mas as nossas obras serão experimentadas. E aí quando nos apresentarmos diante de Deus, nós vamos ver se a nossa obra foi de palha, foi de madeira, foi de pedras preciosas. Você olhando hoje para a sua obra, para a obra que você tem feito, qual tem sido a obra a sua ótica? Qual tem sido a sua obra? Como tem sido a sua obra? A obra que você tem feito. Porque a fé, ela produz. Quando vivemos pela fé, ela nos dá confiança. Quando nos vivemos pela fé, nós temos ações. Nós começamos a agir. Alguma coisa dentro de nós se move. Algo dentro de nós se move. Então, irmãos, é importante nós em meio, não somente no meio, quando eu cantei até o louvor aí do Livros para Adorar, não somente no mal, no tempo mal, mas no tempo bom, no tempo mal, no tempo, seja o momento que for, nos acharmos frutíferos, nos acharmos como pessoas que dão fruto, como pessoas que procuram dar fruto, como pessoas que, não como aquele que, sabe, quando Deus fala, ó, se não der fruto, corta, aí você se achar como aquele que, olha, eu estou para ser cortado.
Ou eu tô quase para cortado porque olha, nem oro, não falo com Deus. Faz uns 4 meses eu acho que eu não falo com Deus. Terrível. Que cuidado é esse que tem sido na sua vida espiritual? O que tem te tomado tanto tempo assim para você não olhar para as coisas de Deus? O que tem sido tão forte assim para fazer você deixar Deus de lado? Imagina o sentimento de Deus. Puxa, você já ficou com alguém dentro de casa assim, sem falar? Sem falar com alguém dentro de casa? Tipo, já brigou com algum familiar? Ficou sem falar com algum familiar? Eu quando eu era pequeno, quando eu era moleque, fiquei com meu irmão, fiquei 5 anos sem falar com ele. Dentro de casa, convivendo dentro de casa. Meu irmão, né, que ficou sem falar comigo, né? Aí eu me converti, quando eu me converti, aí meu irmão viu muitas mudanças, aí a gente voltou a se falar sem falar nada, assim, nem pedir. Na época, já faz tempo isso, né? Mas imagine, gente, ficar sem falar é terrível. Ficar sem falar com uma pessoa dentro de casa. Imagine Deus que está dentro de você e se você não falar com Ele. Imagine ficar sem falar com Deus. Né? Tem um ditado que fala quem ama cuida, né? Quem ama, cuida. Então, irmãos, eu quero chamar os irmãos nesse pensamento, nessa meditação, que nos leva para dentro de nós, a viajar dentro do nosso coração, a viajar dentro do nosso interior, a perscrutar dentro de nós mesmos as coisas que acontecem dentro de nós, para que nós venhamos a estar despertos, sóbrios, atentos. Há muito tempo não vejo pregação sobre vigilância, né? Sobre vigia, atalaia, né? Será que quando nós olhamos, Deus nos dá algumas armaduras, né? Deus nos dá algumas armas para combatermos essas nossas dificuldades. Existem muitas armas para nós que Deus nos dá. Deus tem te dado muitas armas e tem colocado ao seu dispor essas armas. Mas às vezes parece que as nossas armaduras, parece que elas estão frouxas. Será que a nossa armadura tem ficado frouxa? Tem até um personagem aí que tentou driblar, né, a vontade de Deus. Deus falou que ele ia morrer. Ele falou, não, eu vou no meio da multidão lá. E não é que não veio uma flecha bem na abertura da fechadura da armadura? Os irmãos sabem de que eu estou falando? Pois bem, Deus te chama para estar alerta, para estar atento, para estar firme. Deus te chama para estar seguro. Se ache seguro diante de Deus. Se você hoje se olha, quando se chega de Deus, e não, eu estou meio inseguro, eu estou meio, sabe? Então se mova. Arrume os seus joelhos. Se os seus joelhos estão tortos, se arrume. Se levante. Se algo tem tomado a sua atenção, se alguma coisa, se o mundo, se qualquer coisa tem te afastado de Deus, dispa de tudo isso e se revista de Deus. Porque Deus é o nosso seguro. Deus é o nosso porto seguro. Porque Deus é a nossa rocha. E se a gente se mover, pode ter certeza que Deus também, Ele vai agir em nosso favor. Pode ter certeza que Deus também, Ele vai trabalhar em nosso favor. O apóstolo Pedro, no capítulo, na segunda epístola, ele trata de ele fala de alguns falsos profetas e fala sobre algumas pessoas que questionam, né? Que estavam questionando aquelas pessoas. Olha, cadê Deus? Cadê a vinda de Deus, né? Porque estava demorando aos olhos de algumas pessoas. Mas cadê a vinda do seu Senhor? Desde que os
os antepassados morreram, os apóstolos morreram, tudo continua igual. Os tempos têm se tornado iguais, nada mudou. Aí Pedro responde eles, né? Fala assim, olha, no tempo de Noé, Deus veio e fez a justiça e salvou só 8 pessoas. E Pedro começa a falar, a responder a essas pessoas de como Deus mudou o mundo, mudou os homens, mudou os corações dos homens, mudou o destino dos homens através de Jesus e através dos seus feitos, a natureza. E aí Pedro começa a escrever essas coisas. Aí Pedro diz, olha, para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Temos seguranças da parte de Deus. É claro, irmãos, que a segurança de Deus, o objetivo de Cristo, quando morreu na cruz, o objetivo de Deus ele é estritamente a nossa salvação. Quando falamos que, quando Pedro escreve sobre estar protegidos, no versículo 5, ele diz assim que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada. Mas o que Pedro quis dizer com protegidos? Já estou terminando, tá, irmãos? O que Pedro quis dizer com estão protegidos? Será que então que o coronavírus não vão matar os cristãos? Será que não serão roubados? Será que não passarão por problemas comuns que as outras passam? De maneira alguma. Mas eles estão protegidos. A sua salvação está protegida. Irmãos, Deus é preservador da sua vida. Deus preserva por você. Se você olhar para dentro de você e analisar a sua vida, você vai ver que Deus te protege. Você vai ver que Deus zela por você. Você vai ver que Deus zela pela sua vida. Embora venhamos a passar por dificuldades fisicamente, embora venhamos a passar por dificuldades, por dores, por doenças, mas Deus trabalha para preservar a sua vida. Deus é o preservador. Ele sempre vai preservar para você. Ele sempre vai procurar te alertar. Ele sempre vai buscar te mostrar o caminho. E Deus está mostrando o caminho para você. Esteja atento. Esteja com um atalaia. Esteja vigilante. Porque porque as dificuldades do mundo, tudo vão tentar nos combater. Tudo que estiver ao nosso redor vai tentar nos combater. O mundo vai tentar te combater. Você mesmo, as suas vontades, a sua própria vontade, vai falar assim, não faz, estou com preguiça. Para que tudo isso? Que não vou ganhar nada com isso, acho que vai ser em vão. Vai ser em vão. A sua mente vai falar isso para você. É aí onde Deus fala para você combater. É onde Deus chama você para você combater. Combata. Resista. Trabalhe. Porque vale a pena trabalhar com Deus. Porque vale a pena sofrer segundo a vontade de Deus. Porque vale a pena padecer segundo a vontade de Deus. O apóstolo Pedro ele escreve aqui na própria carta. Ele vai escrever isso para a gente não cansar de fazer o bem. Alguns muitas vezes vão achar que nós somos bobos. Mal sabem o Deus a quem
você está servindo. Que nós possamos olhar, meu Deus, irmãos, com mais firmeza para essa segurança, porque Deus dá essa segurança para nós. Mas a nossa segurança também depende das nossas ações. Para estarmos seguros diante de Deus, depende também das nossas ações. Depende de como nós levamos a nossa responsabilidade. Então olhe para dentro de si. Não se permita se desanimar. Não se permita se levar pelo descaso ou deixar as coisas relaxadamente. Não se permita a se conformar com as coisas deste mundo, mas que você possa olhar mais profundamente para a vontade de Deus e para aquilo que Ele tem para você. Deus tem coisas grandes para nós. Aos nossos olhos, às vezes, as coisas são difíceis. Mas Deus, Ele sempre vai nos mostrar o caminho. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu quero trazer para os irmãos. Que Deus possa ter falado ao coração de vocês, que a gente possa sempre estar atentos. Vamos estar atentos. Vamos estar atentos, porque Deus nos chama para mover. Amém? Que Deus abençoe a todos, irmãos.